Bom, então, boa, boa tarde então a todos. Vamos dar início a mais uma reunião clínica aí do núcleo, né, de cirurgia vascular e endovascular do Círio. Hoje a gente tem o prazer de receber aí o professor Eduardo Aguiar, né, que é professor livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. Vai apresentar um caso aí interessante de tratamento invasivo de insuficiência venosa crônica. E quem vai debater é o Dr. Walter Campos, né, que é um dos coordenadores aqui do núcleo, doutor pela Faculdade de Medicina da USP também. Boa tarde, Dudu. Obrigado aí pela participação, por ter mandado o caso. O espaço é seu aí. Muito obrigado, Zerad. Boa tarde a todos. Bom, a reunião é uma apresentação de um caso clínico interessante que eu consegui acompanhar por um longo tempo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Zerati por ter sugerido a minha apresentação aqui, me estimulado a apresentar, ao André pela coordenação e organização da reunião, a toda a comissão organizadora, ao Walter, que vai ser o nosso comentador. E vamos dar início à apresentação do caso aqui. Deixa eu só diminuir aqui. Então, o caso é de um homem de 37 anos de idade que era um balconista de bar. Em 1991, ele se meteu numa briga no bar, uma facada na virilha, uma hemorragia importante e ele foi operado de emergência. É o único dado que eu tenho sobre essa cirurgia, que foi uma coisa de emergência para interromper o sangramento. Depois dessa cirurgia, ele começou a ter edema da perna esquerda e feridas recorrentes nos últimos 5 anos, quer dizer, mais ou menos uns 2 a 3 anos depois do ferimento e da cirurgia, ele começou a ter essas feridas. Aí se vê o aspecto da perna esquerda dele, né, com 3 feridas mais ou menos no nível do tornozelo até o pé. E na época, eu pedi uma flebografia para ele, que ficou um pouco difícil de interpretar. A gente vê que a poplite até um pouco acima do joelho, uma extensão acima do joelho, mais ou menos ao nível do canal dos adutores, ela tem uma interrupção. E depois, na região femoral, fica difícil entender se a veia femoral está lá ou se a veia femoral profunda está lá, mas a ilíaca está pérvia. A impressão que eu tive é que é a veia safena que está desembocando na ilíaca e a femoral profunda estão ausentes aí. Então, aí, como resolver o caso, né? Um trauma com ligadura venosa. O doente estava vivo, mas com a perna complicada. Então, a minha ideia foi fazer essa técnica, que foi proposta por May há muito tempo, depois, nos anos 70, por Husney, que é anastomosar a safena a porção acima do joelho da poplítea. Então, feita essa cirurgia, foi feita em 1997, depois de 60 dias as feridas estavam cicatrizadas. Em 1999, 2 anos após, mais ou menos, recorrência da ferida, no maléolo medial aí. Aí eu fiz um controle ultrassonográfico. Quem fez esse controle, por sinal, foi a doutora Nilce Carvalho, que na época trabalhava num consultório 2 andares acima do meu. O doente esteve lá e conseguimos fazer esse controle mostrando que a anastomose estava pérvia, veio essa fena toda pérvia, desembocando lá em cima na ilíaca, né? Toda a restauração funcionante. Mas aí havia 4 perfurantes na perna. E foi proposta uma ligadura endoscópica dessas perfurantes. Feita a ligadura endoscópica, passou um tempo, a ferida também cicatrizou. Em mais ou menos 30, 45 dias por aí, a ferida cicatrizou. O doente sumiu. Passou-se um bom tempo até que em 2008 ele voltou ao consultório. Feita uma reavaliação, ele tinha varizes em ambos membros inferiores, sem feridas. Resolvi não fazer nada com ele, ele usava meia elástica constantemente, já estava habituado desde logo depois do ferimento, que a perna começou a inchar. Deixei ele usando a meia elástica e foi passando o tempo. Até que em 2019, ele veio me procurar novamente, com feridas de perna há 6 anos. Quer dizer, ele passou até 2013 sem feridas.
de 97 a 2013, dá aí um bom tempo, né? São 13, quase 15 anos, eu acho. Mas nessa época que ele me procurou, em 2019, o homem estava obeso, diabético, hipertenso, tomando todas as medicações, a insulina, metformina, captopril, etc. E no exame, varizes bilaterais, pigmentação, cicatrizes de ferida em ambas pernas, né? E ele tinha uma pequena ferida na perna esquerda novamente. E apesar do uso da meia elástica, aquela história, a ferida ia e voltava, ia e voltava. Então a ideia foi tratar dele, né? A restauração, feito um novo ultrassom, mostrou que aquela restauração estava pérvia, mais ou menos 23 anos depois da primeira intervenção. E havia, dá para ver nessa foto abaixo, tem a veia safena abaixo da fáscia, né, que é a veia da restauração mesmo, com a anastomosada poplítea, e acima tem uma veia dilatada que estava insuficiente também, as duas eram insuficientes, e essa veia eu não consegui demonstrar isso bem, mas desembocava na safena mais ou menos na porção média da coxa, e se ligava às varizes de perna do doente. Então, daí, como tratar essas varizes para tratar essa ferida, né? Resolvi usar a famosa escleroterapia guiada com espuma. Então, em junho de 2019, foi feita a escleroterapia com espuma, sob prevenção farmacológica, né, de trombose venosa. A ferida cicatrizou rapidamente, em um mês. Passado um tempo, foi feita uma escleroterapia também de tributárias de perna. A ferida cicatrizada, ficou o doente muito satisfeito da vida, aí tem um controle, dá para ver a veia safena, que é a veia da restauração anastomosada na poplite, é compressível, com fluxo, e a tributária totalmente ocluída. Semelhante, eu achei, ao que acontece quando a gente faz a escleroterapia da safena até a junção safeno-femoral. E daí a evolução desse doente, vejam só. Acompanhado até abril de 2021, mais ou menos 2 anos, um pouco menos de 2 anos depois, quando ele morreu de Covid-19, sem varizes e sem ferida na perna. Aí começam as minhas dúvidas do caso aí. Se o Walter quiser comentar alguma coisa, ou vou em frente? Não, vamos comentar aqui. Primeiro, parabéns, Dudu, por acompanhar um paciente aí por 23 anos. Essa cirurgia aí, a May-Husney, que foi descrita na década de 90, né? Algumas vezes ela é associada a uma fístula arteriovenosa safeno-tibial posterior, para aumentar o fluxo, né? Você não fez isso, não, nessa fístula distal? Não fiz, não fiz. E você manteve anticoagulado o paciente após essa derivação poplíteo-safena? Isso aqui é o pior. Eu estava esperando essa pergunta mesmo, porque a intenção era mantê-lo anticoagulado. Mas o doente não tomou nenhum anticoagulante. Ele tomou, acho que no primeiro dia de pós-operatório, logo no segundo, terceiro dia, não me lembro bem, ele teve alta e não tomou mais anticoagulante nenhum. Isso daí mostra que, assim, quando perfeitamente durante 23 anos, né? Quando a diferença de pressão entre 2 pontos no sistema venoso profundo tem uma diferença de pressão importante, quer dizer, a chance de funcionar é muito alta, né? Talvez, se tivesse mais sistema venoso profundo, com colaterais, com uma tentativa de compensação pelo organismo pelo sistema venoso profundo, talvez esse enxerto não tivesse durado muito, né? Mas foi uma ótima opção, eu achei. E a gente precisa conhecer essas opções, né? Você fala assim, as veias perfurantes comunicantes, a Cocket 1, 2, 3, se comunicam com o arco posterior da safena, que vai dar na safena. Então, por si só, essa anastomose vai compensar pelo sistema venoso superficial o retorno venoso, coisa que não aconteceu. O paciente estava com úlcera.
Foi só você fazer o enxerto aí do May-Husnick e fechou a ferida, né? Outra coisa, antes de você continuar. A ligadura de perfurante, a gente fez muito aí no final de 90, começo de ano do século XXI. Atualmente caiu um pouco, né? Porque antigamente a gente tinha cirurgias de Felder, cirurgias de Linton, que era a ligadura subfacial, que tinha suas complicações, aparecia ferida, né? Eu aprendi, inclusive, com você a fazer muita coisa venosa, né? Apesar de você ser do grupo de aorta, você fazia muitas coisas fora do seu grupo de aorta do HC, né? A gente fazia trombectomia venosa, quer dizer, isso daí me inspirou muito pro resto da vida, né? Eu não estou no resto da vida, mas me inspirou muito. E agora a ligadura, acho que hoje em dia caiu um pouco, né? Porque apesar de ser minimamente invasiva, comparando com as cirurgias convencionais, cirurgia de Linton, ela era meio traumática também, né? O que você acha? Dudu? E congelou. Oi, Dudu, você chegou a ouvir a colocação do Walter? Acho que caiu a... Não vi. Ouviu? Acho que não. Você quer repetir, Walter, para ele a pergunta? Alô? Não, eu não cheguei a ouvir, eu perdi aqui o fiozinho do que estava falando. O que eu estava falando é o seguinte, que no começo dos anos 2000 a gente fazia muita ligadura subfacial vídeo assistida, que era uma opção menos agressiva do que a cirurgia convencional, como a cirurgia de Linton, de Felder, né? Mas isso daí, no final, acabou caindo também em desuso, né? Porque, apesar de ser menos invasiva, ela tinha um descolamento, o paciente tinha dor no pós-operatório pelo descolamento subfacial, né? O que você acha? Você acha que vale a pena continuar fazendo esse tipo de técnica? Você sabe que isso foi muito engraçado. Uma vez eu conversei isso com o pessoal lá o Glovitsky, né, que era Mayo Clinic, e ele era um grande estimulador dessa técnica endoscópica e tal. Uhum. E quando começou a história de espuma, um dia eu encontrei com ele num congresso e perguntei, como é que está fazendo muita ligadura endoscópica, não sei o quê? Ele fez uma cara meio assim e disse, o pessoal agora está injetando tudo. Então, eu acho que esse tipo de cirurgia caiu por terra, né? Você consegue tratar muito bem com um método muito menos invasivo, ou com, sei lá, com radiofrequência, com laser, ou com a espuma mesmo, que é o que eu tenho feito. E você consegue fechar as perfurantes de uma maneira muito menos invasiva. Eu acho que agora essa ligadura de perfurante caiu, né? Acabou, né? Não tem mais. Legal. Bom, se quiser continuar apresentando. Então, deixa eu botar umas dúvidas que eu tive aqui. Deixa eu só minimizar um pouco aqui, para eu poder ver o meu slide direitinho. Bom, uma das dúvidas que me surgiu é isso. Por exemplo, tratamento de ferimento venoso, geralmente a lesão venosa não vem sozinha, né? É muito raro o ferimento isolado de veia. Então, vem junto com artéria ou com outros traumas, o doente geralmente é grave. Então, é feita a ligadura porque ninguém nem pensa em restaurar, na maior parte das vezes. E muitos acham que a ligadura venosa é inócua. Não é bem assim. Tem um trabalho de 92 que já mostrava isso. 35 membros acompanhados por 13 anos, olha aí, e 65% deles, ou quase 66%, tiveram alguma sequela, pelo menos edema. Apenas um teve ferida, mas uma menor parte ficou assintomática. Desses casos assintomáticos, o interessante é isso. O autor observou que precisava ter a veia femoral profunda pérvia e competente e uma colateral da poplítea saindo, comunicando com a veia femoral profunda. Então, se tivesse as condições, ótimo. Um trabalho agora mais recente, de 2016, em que se retirava a veia femoral para ser usada como substituto na cava superior, na jugular, sabe lá onde mais. Então, a retirada da veia femoral também não é inócua. Mais ou menos 10 a 30% dos doentes apresentam alguma complicação, edema, pelo menos após 2 anos.
E ele chama atenção para isso. A veia femoral profunda precisa ter pérvia para poder tirar a femoral superficial, digamos assim. Ela precisa ser, a profunda precisa ser pérvia competente e a veia femoral precisa ser retirada acima do joelho, não pode ser abaixo do joelho, senão complica o doente também. E daí vem as cirurgias, né, que você estava falando, Walter, das cirurgias de restauração do sistema profundo, né? Então isso, veja, na Segunda Guerra Mundial, desculpe, ligadura venosa era o tratamento. Na Guerra do Vietnã já se começou a restauração venosa. Lembram do Norman Rich, essa turma que restaurava e diminuía o índice de amputações. Agora, na insuficiência venosa crônica, são poucos trabalhos ao longo do tempo, né? E os resultados são meio conflitantes, né? Então, mas tem as técnicas de Palma, a valvuloplastia do Kistner, essa técnica do Husney, que foi o que eu usei, a anastomose da safena na poplítea. E alguns mostram lá, por exemplo, 46 restaurações feitas por Ferris e Kistner, 100% delas pérvias. Mas quando a gente vai ver o trabalho, tem valvuloplastia, anastomose da poplítea, Palma, é uma mistura danada. O francês Perrin diz que essas restaurações trombosam em 20% dos casos. Então, geralmente essas que trombosam são feitas em sequelas de trombose venosa profunda. Então, aí um trabalho mais recente, no Reino Unido, em que se pelo menos uniformizou um pouco mais, verificando os resultados da cirurgia de Palma e de May-Husney, né? Palma é o cruzado femoral, né? Feito com a safena. E o May-Husney é essa anastomose safeno-poplítea numa perna só, né? Mas são 19 casos. Quase 90% deles pérvios ao longo do tempo. Comparados com o trabalho também da Mayo Clinic, só que da Mayo Clinic esse trabalho é complicado também. Tem restauração de Palma, tem da femoral para ilíaca e cava, não sei o quê, feitas com prótese de Dacron e tem enxertos híbridos, misturando substitutos venosos com substitutos sintéticos. Então fica difícil da gente poder comparar esses trabalhos. São poucos os casos, são poucos, mesmo a Mayo Clinic tem 60 casos, 53% ao longo do tempo, né? Pérvios. Então, são resultados muito discrepantes. É difícil a gente ter um resultado dessas restaurações venosas, porque os trabalhos são assim, são poucos trabalhos, são poucos casos, poucos serviços fazem e a gente ainda não tem uma ideia de se isso funciona adequadamente ou não. Em todo caso, parece ser uma técnica promissora nos casos de trauma. E a ferida venosa, né? Que depois o doente começou a evoluir aparentemente como se fosse uma doença venosa crônica comum. O sistema profundo dele estava restaurado. Então, abriu uma ferida novamente. Vamos tratar conservadoramente ou vamos tratar agressivamente, né? Quer dizer, com uma técnica qualquer, ligadura de perfurantes, etc. Nessa época, em que voltou pela primeira vez, lá em 99, a técnica escolhida foi a ligadura de perfurantes. Eu ainda não fazia nada de espuma naquela época, né? Então, quando se compara o resultado do tratamento conservador com o tratamento cirúrgico, por qualquer das técnicas, ligadura de perfurante ou Felder ou qualquer outra, o resultado parece que é melhor quando se faz a ligadura das perfurantes. Mais recentemente, lá, alguns trabalhos, que era o que eu tinha lá em 97, por exemplo, dá para ver bem que a restauração, o índice de recidivas da ferida é menor quando o tratamento é cirúrgico. E o tratamento endoscópico aqui menor ainda. A gente tinha um índice, eu tinha uma sequência de casos, poucos casos, mas 8% de recidivas num acompanhamento de 1 ano e meio, mais ou menos, dos doentes. O que é um resultado legal. Agora, o trabalho do Raju aí, que é uma meta-análise, vocês vejam que os resultados são tremendamente conflitantes. Tem gente com 0 de recidiva e tem gente com 49%, 50% de recidiva, digamos assim. Então, os dados são muito heterogêneos dos trabalhos e a qualidade da evidência variou muito, de baixa a moderada, né?
Agora, vendo as feridas que eu trato aqui no consultório, na clínica, eu fiz um trabalhinho recente que está ainda sendo avaliado para publicação, e o que me chamou a atenção foi isso. A gente conseguiu cicatrizar 80% das feridas com tratamento com espuma, que é essa tabelinha do lado aí. 78% das feridas cicatrizadas. Ótimo. Agora, quando cicatrizado, o que acontece com o doente com o tempo? Se a gente deixar num tratamento só e não seguir o doente, vai recidivar em 5 anos. 67% deles ainda sem feridas, quer dizer, mais de 30% recidivou. Mas se a gente acompanhar e retratar esse doente, as varizes desse doente, ao longo do tempo, o resultado melhora muito. Então, é um doente que eu acho que quem tem ferida precisa ser seguido a vida inteira, né? E aí as conclusões que eu cheguei disso, né? Quer dizer, primeiro, ligadura de veia profunda pode desencadear a manifestação de doença venosa crônica. O diagnóstico da doença venosa crônica precisa ser completo. Saber se tem lesão do sistema profundo, não tem lesão do sistema profundo, etc. Quer dizer, o doente precisa ser muito bem avaliado. As obstruções segmentares de veias do sistema profundo, principalmente as pós-traumáticas, devem ser restauradas, né? A expectativa é de funcionar durante 20 anos aí. O tratamento do trauma de veias profundas proximais, dependendo das condições do doente, pode ser feito em 2 tempos. Então, por exemplo, nesses traumas graves, em que a ferida venosa, a lesão venosa vem associada a lesões de outros órgãos, quer dizer, ligar a veia e intervir em pouco tempo para que o doente não tenha sequelas da perna depois e restaurar a veia. Quer dizer, seriam 2 tempos de tratamento. E, por final, todo doente que tem alguma manifestação de doença venosa crônica deve ser tratado por toda a vida e seguido próximo ao longo do tempo. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Mais alguma coisa, Walter, por favor? Ou algum comentário de mais alguém? Não, foi ótimo. Só vou fazer uns comentários finais antes de abrir. Bom, eu acho que no trauma depende da veia. Tem um trabalho anatômico do Fábio Tosi, que ele estudou as veias, a veia femoral profunda e a comunicação com poplítea. Então, acho que tudo depende do que você... Tem vários tipos de comunicação, não sei decor, mas assim, tem alguns que têm uma comunicação muito importante com a veia femoral profunda. Então, uma lesão de veia femoral superficial provavelmente não vai dar uma sequela tão importante quando comparado com uma veia poplítea, né? Que a veia poplítea a comunicação com a veia femoral profunda é muito importante. E isso a gente vê na trombose de femoral superficial, que normalmente não dá um quadro clínico tão severo, né? Então, a veia femoral comum também é fundamental a gente restaurar, porque senão você vai ter uma síndrome pós-trombótica importante. É lógico que depende do quadro clínico do paciente. Quando você está restaurando a artéria, se estiver chocado, tal, você pode realmente fazer no segundo tempo. Quanto a investigar o local, o Raju ele fez centenas de valvuloplastia, só que ele não olhava para cima, que tinha uma compressão, um May-Turner, né, uma compressão da veia ilíaca comum. Quando ele sacou que a compressão era mais importante do que a insuficiência valvar, ele começou a tratar a compressão da veia ilíaca, né? Uma outra coisa importante é o seguinte: na úlcera venosa, tem um estudo anatômico muito bonito, que é de um neozelandês, não lembro o nome, mas é o seguinte, basicamente é o seguinte, as pernas que iam para amputação com varizes, por algum motivo, ou então com varizes e úlcera, ele verificou que os pacientes que tinham úlcera tinham refluxo de até a 3ª geração de ramos da safena. Então, quer dizer, você tem uma doença venosa mais importante, não é só a presença de refluxo de safena, não. Você tem que ter refluxo até essa 3ª geração, até a microcirculação. Isso. Então, por isso que eu acho que a espuma é muito boa para tratar a úlcera. Porque quando você injeta espuma, você injeta na veia troncular e essa espuma desce para a microcirculação. Então, melhora para a 3ª geração, melhorando a circulação, a microcirculação e cicatrização da ferida.
Então, só esses comentários, mas o Eduardo, assim, ele é livre docente pela faculdade, ele sempre fez coisas diferentes em veio, eu aprendi muito com ele. Obrigado, Eduardo. Excelente apresentação. Não, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade de apresentar e discutir com vocês esses casos que eu acho que são muito interessantes, né? Eu acho que o Walter comentou a questão, né, que não é toda vez que a gente pode ligar. Eu lembrei de um caso quando eu estava na residência, inclusive, de um paciente com trauma que ele acabou perdendo a poplite. Realmente é um desastre, né? Ligadura de veia poplite. Esse paciente acabou com síndrome compartimental, assim, um quadro clínico, uma evolução horrível mesmo, né? E a gente também, acho que você falou algumas técnicas, por exemplo, caem por terra, como a ligadura endoscópica de perfurante. Em relação, por exemplo, a método diagnóstico, aí você mostrou no primeiro caso, lá logo na primeira avaliação desse paciente, muito tempo atrás, uma flebografia. Você acha que ainda tem espaço a flebografia diagnóstica? Assim, hoje em dia, o que você acha dessa técnica? O problema foi o seguinte: eu achava que o doente tinha sofrido uma ligadura venosa. Daí eu fui procurar ver um método menos invasivo, mas naquela região onde eu estava, esse doente tem uma história gozada, porque ele foi atendido no hospital público, que eu trabalhava naquela época. Me mandaram um doente para ver o que eu poderia fazer. O único recurso que a gente tinha lá era a flebografia, não tinha outro exame. Você vê que depois a ultrassonografia mostrou muito bem a veia pérvia, a restauração feita, dá para ver quase com detalhes ali interessantes. Então, eu dispensaria a flebografia hoje, né? Agora, um dado que a flebografia chama atenção, que daí que é o comentário, por exemplo, a ligadura de veia, é diferente ligar simplesmente uma veia femoral do que ligar a femoral e a femoral profunda, que eu acho que foi o que aconteceu nesse doente. Aí é que a coisa complicou. Foi uma ligadura venosa extensa, digamos assim. Então, realmente, a sequela foi grave. Porque esse caso... Opa, pode falar, Zé. Não, é porque esse caso acho que ia ser difícil investigar assim, de outra forma, né? Se você for ver para a flebografia, num caso que você não sabe que foi feito um trauma, uma ligadura. Então, eu acho que tudo bem, claro, né? Que cai bastante a indicação hoje em dia, mas é o método padrão ouro. Acho que às vezes em caso muito assim, né? Imagina um Doppler desse, você não sabe o que aconteceu, você pede para fazer, o radiologista vai fazer assim também sem ter noção do que, né, esse paciente possa ter tido. Eu acho que, claro, né, hoje em dia, como diagnóstico, você faz só antes de procedimentos invasivos, né, endovasculares principalmente, mas nesse caso aí, acho que para um primeiro exame é difícil investigar ele de uma outra forma, né? Inclusive, assim, você consegue ver, por exemplo, se a veia poplite tem trabeculação, coisa que dá para ver no Doppler ultrassom. Mas você tendo uma imagem, para você ver um inflow para o enxerto, eu acho que é bom, sim, uma flebografia. Nesse caso, eu acho que era fundamental, sim. E no território já intraabdominal, uma angiografia venosa, né, que eu acho que ajuda bastante. E uma outra dúvida também, você falou você fez a profilaxia lá para TEV, né, no paciente quando você fez espuma. Como é que você faz essa profilaxia aí? Com o que você faz? Começa quando? Quanto tempo você mantém? A profilaxia, por exemplo, para tratamento de doente que já teve uma trombose venosa, por exemplo? É para espuma, né? Que você foi, quando você tratou a última. Isso. Não, nesse doente eu fiz porque eu fiquei com medo dessa restauração. Quer dizer, seria uma agressão venosa a mais. Então, eu tentei me cercar de todos os recursos para proteger a restauração. Mas, por exemplo, eu tenho doentes aqui que têm história de trombofilia, já tiveram a sua trombose venosa profunda e a perna tem que ser tratada de alguma forma. Então, aí, eu uso os anticoagulantes novos, né? Por um período de 5 dias, que é o período assim mais crítico para o doente, digamos, de mobilização, porque a perna fica mais dolorida nos primeiros dias. Mas depois de 5 dias, ele está movimentando bem a perna. E não tenho tido problemas. Eu fiz um levantamento aqui da nossa clínica,
índice de tromboses venosas e embolias de pulmão, né? Eu encontrei 0,5%, somando as duas. De embolia de pulmão mesmo é 0,2%, né? Mas o que aconteceu? Praticamente todos os estudantes tinham uma história, ou algum parente com a história, um parente próximo. Então, aí eu comecei a ficar atento a isso. Ouça a história. Tem um primo com trombofilia para mim? Tá bom, então você vai fazer o tratamento com espuma e vai tomar esse troço aqui durante 5 dias. Existem alguns trabalhos de origem alemã, outros americanos e tal. Esse tempo de uso de anticoagulante é um negócio que ninguém tem determinado. E tem um trabalho que o camarada mostra que se você usar durante 3 dias, já é suficiente. Mas aqui, eu tinha umas caixinhas na época de amostra de Rivaroxabana, então eu dava essa amostra para o doente e a caixinha tem 7 comprimidos. Eu disse, você toma isso aí, pronto. E aí, o doente comprava, eu disse, 5 dias é suficiente. Mas não posso afirmar nada assim, que dizer, olha, é assim, não... É um negócio que não tem nenhuma definição nem na literatura ainda. Então não é um negócio que faz de rotina, assim, né? Você depende dos antecedentes do paciente, né? Não, depende dos antecedentes. Não faço de rotina. Anticoagulação, não faço de rotina, não. Só lembrar mais uma coisa, a ligadura de perfurantes tal, tem melhores resultados quando é insuficiência venosa primária. Se é síndrome pós-trombótica, tem estudo que mostra isso, né? Se é síndrome pós-trombótica, a ligadura de perfurantes tinha uma melhora da cicatrização, mas com uma alta taxa de recidiva, né, Eduardo? Não, é isso mesmo. Síndrome pós-trombótica é um problema muito sério, né? Que é isso que hoje em dia se fala muito na literatura de prevenção de trombose venosa e tratamento de síndrome pós-trombótica por causa disso, porque é um negócio altamente limitante e é o que se chega à conclusão, que os doentes que têm o sistema profundo pérvio, você vê, esse doente aí ficou com a safena, que servia de sistema profundo, e ela é insuficiente. Mas se tem o sistema profundo pérvio com boa passagem, fica mais fácil de adotar a compressão e o doente seguir o tratamento. Fica confortável e o doente pode passar longo tempo. Esse doente passou, sei lá, a maior parte do tempo da vida dele sem ferida nenhuma na perna, né? E eu vejo histórias aqui de gente com 30 anos de ferida, essas coisas assim. Agora, com a trombose venosa é mais difícil mesmo, né? Então, precisa outros cuidados. Não é só a ligadura de perfurante, não é só, sei lá, o tratamento com espuma ou qualquer outro tratamento. Precisa ter um acompanhamento constante. E esses casos aí que você falou para a gente, né, do paciente que fecha a úlcera, se você não... Você perde o segmento, ele acaba recidivando. Essa recidiva aí, ela acontece mais em alguma insuficiência venosa de alguma etiologia especificamente? O que você percebe desses casos que recidivam aí depois que você trata? Eu não entendi bem. Como assim? Porque assim, porque às vezes você trata assim, perfurantes, trata algum segmento específico, e você mostrou que esses casos você trata, fecha a ferida, mas ao longo do tempo, se o paciente perde o segmento, ele para de, né? A úlcera acaba recidivando. Você acha que tem algum grupo específico com esse risco de recidiva? Não, aí você precisa fazer um estudo, o que eu tenho feito, você faz um estudo ultrassonográfico completo depois. O que acontece com esse negócio de tratamento com espuma? Muitas veias safenas, às vezes, recanalizam durante muito tempo, elas ficam fininhas, com um refluxo muito pequeno, não dá repercussão para o doente, vai indo, até que ela dilata. Então, tem alguns casos assim, tratados 8 anos depois, 10 anos depois, né? Então, tem a recidiva a recanalização da safena e tem as veias perfurantes. E eu trato tudo de novo. Não dá para tratar segmentar. Por exemplo, eu acho que se você tratar apenas as perfurantes, realmente você não vai ter um resultado a longo prazo bom. Você precisa tratar toda a insuficiência venosa para a úlcera cicatrizar e ele ter um tempo melhor de sobrevivência sem ferida, né? Alguém isso que eu dá. tenho visto aqui, porque quando os doentes voltam
voltam a ter varizes e eu trato antes de aparecer a ferida, fica sem ferida um tempão. O resultado é muito bom, mas o doente precisa se convencer disso, né? De que ele precisa voltar e ser acompanhado e tal. Bom, alguém que tem alguma observação, pergunta a fazer do pessoal que está acompanhando a reunião? Por Calógero. André Cini, que faz... Desculpe, Zerati, mas eu cheguei atrasado, infelizmente. Vou ter que assistir a gravação. Obrigado. Isso é bem lembrado, inclusive. É só para lembrar que fica gravado, né, nos canais aí do núcleo. A reunião é acessível depois, para quem perdeu. Né? Acho que o André Cini faz bastante espuma também. André? André, olá, gente, tudo bem? Oi, estou aqui, tudo bem? Tudo bom? Então, realmente, acompanho já o trabalho do Eduardo já há algum tempo, tudo, né? E realmente tem um índice de sucesso, né? Com uma baixa recidiva, a gente usando espuma, principalmente para as colaterais e perfurantes, né? E sem dúvida, tem que acompanhar esses pacientes aí a um longo prazo, né? Insistir para que use compressão e tudo, na evidência de aparecer qualquer tipo de recidiva de qualquer outra veia, né, no estudo ultrassonográfico de rotina, né, sim, complementar com tratamento. Eu acho que sim. Aprendi também muita coisa com o Edu, né, com o Dudu, e sem dúvida, a espuma ela é uma alternativa muito boa para esse tipo de tratamento para esses pacientes e conseguir seguimento desses pacientes também. A taxa de cicatrização só com curativo compressivo é boa, né? O problema é que a recidiva é alta. Você não... Tem um estudo que chama ESCAR, né? Ou ESCAR, eu acho, americano, que compara justamente isso, a taxa de cicatrização só com curativo compressivo e curativo compressivo mais tratamento do refluxo. E quando você trata o refluxo, né, por alguma técnica, a taxa de recidiva é menor. Né? É isso. Certo. Tem mais alguma observação, um comentário, pergunta? Então, acho que é isso, né? O André, não sei se ele estava indo para o UTI lá, né? Estava com o caso dele em trânsito aí. Ele saiu. Até está caminhando pelo hospital aí, pelo que eu vi. Está fazendo atividade física. Então, eu quero agradecer, né? Agradecer mais uma vez, Dudu, pela participação e por ter mandado o caso. Que você tiver aí mais para frente, manda de novo aí. É um prazer ter você participando com a gente aqui. Você não foi só o Walter que você inspirou, não, durante o seu tempo de HC, né? Eu também aprendi muito com você, te continuo aprendendo bastante aí. Obrigado pela presença, Dudu. Obrigado, Walter, pelos comentários e todo mundo que participou aí da reunião. Obrigado, um abraço. Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Dudu. Um abraço a todos aí. Um abraço também. Acho que dá para encerrar, então, Jonatas, a gravação, né? Obrigado, Jonatas, também, pelo suporte. Falou, doutor. As ordens.